Boa noite, nossos amigos internautas. Estamos dando por iniciado o nosso programa Varrendo a Redação, como sempre fizemos às 19 horas. 19 horas é um pouquinho, assim, estamos no Brasil. Nosso programa Varrendo a Redação, sempre com um ilustre convidado. Hoje, novamente, querido Assis Vieira, o nosso comentarista político. Ele se nega a dizer que é comentarista político, mas há pouco o nosso chefe aqui, o João Batista, fez uma referência elogiosa. O Assis, de fato, é um dos poucos que conhece a política regional aqui. Com o apoio do Andros e do João Batista, estamos dando início ao nosso programa de toda semana. E como sempre fizemos, vou dar uma olhadinha nas manchetes do Progresso, de sexta-feira. Nós temos edições em quartas e sextas-feiras, e você pode receber elas gratuitamente. Basta que ligue aqui para a redação e peça por meio eletrônico o seu exemplar dos jornais O Progresso. O telefone é 36 32 43 78. Liga para cá durante a semana, pede para botar teu nome na lista aí, que você recebe nas madrugadas de quarta-feira, nas madrugadas de sexta-feira, o nosso querido Progresso. E no Progresso da sexta-feira, as manchetes são: na capa, Memorial do Imigrante Alemão, um local para pesquisas e recordações do passado. E que fala sobre o memorial que tem ali na rua Licínio Faustino da Silva, 250, bairro Timbaúba, ali, fotografias, livros e assim por diante, sobre a história do imigrante alemão. Lixo, responsável pela organização de catadores de lixo, denuncia a existência de serviço escravo. Matéria bastante interessante. Pedro Evaldo Martins, nosso querido Pedrinho do Renner, também conhecido como Pedrinho Cachorro Louco, diz que o Legislativo deveria fiscalizar melhor o trabalho dos servidores públicos, né? E aí o Pedrinho parece que pediu demissão. Pediu para sair. Na contracapa, ciclofaixa da Capitão Cruz poderá ser desfeita para a obra da Corsan. E agora uma notícia mais atualizada de que também por ordem judicial, né? E aí se vê aí um processo firmado por 4 promotores, né? A administração Montenegro, tendo na testa o prefeito Paulo Azeredo, né? Recebeu a ordem judicial de desfazer a ciclofaixa. Este assunto ainda vai dar pano para manga. Bispo lembra que pobre não é lata de lixo para receber apenas aquilo que sobra. O tema da campanha da fraternidade fez com que o nosso bispo da Diocese de Montenegro conversasse sobre, o Dom Paulo falasse sobre essa matéria que encontram aqui na contracapa. E um destaquezinho aqui, todo especial, do nosso Progresso, de 13 de junho de 1907. Mais um lamentável desastre deu-se ontem, com H, nesta vila, originado pela explosão de uma bomba de dinamite. A desventurada vítima foi a esposa do senhor João Alexandre, antigo morador dessa vila. Estava ela em sua casa preparando algumas bombas para a fábrica de fogos do seu genro, Francisco Rodrigues, quando inesperadamente explodiu, ocasionando-lhe graves queimaduras pelo corpo e tirando-lhe a mão esquerda e parte do braço. Seu estado é gravíssimo. Imediatamente foram chamados Dr. Plato e Joaquim de Oliveira, a fim de prestar os socorros necessários. Lamentamos profundamente mais esse desastre, que sem dúvida vem roubar a vida daquela infeliz senhora. Insensatez da época, né? Exatamente. Esse dia eu li uma notícia aqui fazendo propaganda de galerinha. Prendiam nós tudo, né? Essa notícia hoje. Você sabe essa notícia, estava preso. Com certeza. Mas enfim, faz parte da nossa vida. Isso aqui, entre outras matérias, vocês podem, né, olhar no Progresso aqui, que tem coisa bastante interessante aqui. A nossa política está bastante interessante. Meu querido Assis, muito obrigado pela tua presença de novo.
essa não vai ser a primeira nem a última vez que eu assisto aqui, porque quando pega fogo na política, chamamos o Assis aqui para dar uma voz. E hoje nós vamos falar sobre as coisas da comunidade, a ciclofaixa, a questão do impeachment, que quando veio aqui o Luiz Henrique, que foi o autor lá, o presidente da Associação de Santo Antônio, todo mundo achou que aquilo não ia dar em nada, mas a coisa parece que pegou o preço. E depois também o Assis vai falar um pouco sobre o governo do Estado, né, que o governador Sartori assumiu, né, com dívidas imensas, e aí está com parcelar salário, mas felizmente parece que isso já conseguiram vencer, e as dificuldades de um Estado que não consegue pagar a sua folha de pagamento. Imaginem vocês investimentos que nós precisamos. Muito obrigado por tua presença, sempre satisfação. Muito importante. Satisfação. Assis, o Henrique esteve aqui, eu estava falando com o Henrique, foi o autor do impeachment, né? Enfim, foi para a Câmara aprovou o pedido e se seguiu. Mas estava todo mundo jamais incrédulo que esse processo surtia algum efeito em razão de que o outro processo acabou não dando nada, é claro, questões jurídicas, fírulas jurídicas, e todo mundo já achando que isso que esse assunto ia se acomodar. Mas parece que o Ministério Público, entrou com a ação, vendo realmente problemas sérios ali, e entra com uma ação para que a juíza desse em tutela antecipada a determinação de retirar a ciclofaixa, em razão de que tem um plano municipal que não foi obedecido, em razão de que haviam irregularidades, compras irregulares de material e assim por diante, né? Dinheiro público mal ordenado. E os 4 promotores entram com a ação, e a doutora Deise, a juíza, aceita a tutela antecipada e determina a retirada. O prefeito Paulo Azeredo, né, usando as atribuições legais, né, resiste e pretende recorrer. Como é que tu está vendo tudo isso aí e tal? Olha, eu vejo isso com pesar. Eu acho que a cidade ela tem uma demanda extraordinária, e essa ciclovia passou a ocupar todas as atenções, e não se fala mais em outra coisa, desde a administração do Paulo até hoje, e daqui a pouco vai acabar o governo dele e nós vamos continuar falando nisso. É importante entender que ninguém é contra uma ciclovia. Ela é necessária e temos que ter. Fundamental. Lógico. Se bem que eles, da administração, que eu pude acompanhar até agora, eles tendem a passar uma ideia, uma falsa ideia, de que está havendo uma pressão contra uma ciclovia. Não é verdade isso. Tem que ter e é necessário. O que houve foi um equívoco na condução desse processo. Ou seja, o prefeito resolveu, por conta e risco, fazer uma ciclovia que ele julgou ser a melhor, na qual ele não tem o menor conhecimento. Porque o prefeito, salvo melhor juízo, ele tem que administrar uma cidade com seus pares na devida competência, ouvindo e respeitando a Câmara, que é uma parcela da comunidade, que está ali para fiscalizar o Executivo, e conviver de maneira harmônica com a população, com o Poder Judiciário. E parece que ele optou pela briga, ou seja, pela confusão. Fale bem ou mal, mas fale em mim. Ele está preferindo isso. Por consequência, eu noto que os que estão ao seu entorno batem palma para o chefe toda vez que o chefe fala. E pode até contar uma piada sem graça, todo mundo vai achar graça. Porque é assim, não é? E política não pode ser assim. Política, eu tenho uma noção sobre ela da mais nobre das artes e a mais vil da profissão. O sujeito que se mete em política para ganhar dinheiro ou ganhar salário através da política, ele vai ter que rever os seus conceitos como cidadão. Porque senão o que acontece? 4 anos é um sopro, passa rápido. Daqui a pouco você não está mais lá, está desempregado e não sabe fazer nada. Não é? Então, você tem que servir a sua cidade por um período onde você é convidado, depois você volta e vai trabalhar uma coisa que você tem afinidade. E não é o que está ocorrendo. Pelas manifestações que eu tenho procurado ler aí no Facebook, que é hoje um veículo de comunicação de extrema velocidade, né? Eu costumo dizer que o Facebook é um suicídio coletivo, né? Então tem que ter um pouco de cuidado ali, senão daqui a pouco você vai ter que ler o Facebook
uma camisa de forças, né? Senão você não suporta tudo que se escreve ali. Mas é liberdade de expressão, a gente tem que dar uma peneirada e separar o que serve, o que não serve, toca para frente. Então eu acredito assim, ó, tá dada aí a ordem, ele vai ter que obedecer, bem ou mal vai ter que obedecer. Equivocado, a ideia que eu tenho do prefeito é que ele não desencarnou da Assembleia e trouxe todos os vícios da Assembleia para dentro da Prefeitura e acha que tem imunidade parlamentar. E ninguém disse para ele, não, o senhor não tem mais imunidade parlamentar. Existem leis e regras a serem seguidas. Então ele está pagando para ver e vai pagar um preço muito alto. Porque a gente sabe que isso é complicado. A gente sabe de prefeitos que terminou o seu mandato e continuaram se incomodando com a justiça, tendo que pagar advogado do seu próprio bolso. Não é? Então eu acredito que foi um fato lamentável, a cidade não merece isso e não acredito que se reverta essa atitude. Ele não vai mudar. Porque nós fizemos uma reunião outra vez na Associação Comercial, a pedido dos comerciantes, e ele esteve lá e também foi o Edar, foi o outro que é presidente do Conselho Municipal de Transportes, uma equipe toda gabaritada na frente lá para explicar cada um o seu ponto de vista. E ele foi taxativo, que ia continuar como estava a ciclovia, porque ele entendia que era a melhor solução. Um equívoco. Né? Tanto que agora, então, por força de lei, ele vai ter que desmanchar. Vai apelar? Vai apelar, um direito que ele tem, a lei permite isso, mas vai perder de novo. Então, um desgaste desnecessário, né? Eu acho que não tem mais coisa para atender, a não ser que haja com isso uma intenção de desviar o foco para outros problemas que nós ainda não sabemos. Nós só vamos saber depois que ele sair de lá. Falta a alguns políticos desta aldeia humildade. Um perdeu a eleição por falta de humildade, certo. E o outro também por falta de humildade está aí penando. Este material que está ali, eu entendo, assim, ele é útil. Não vai ser perdido. Alguns dizem, não, botou o material fora. Não botou o material fora, não. Realoca aquelas ele. Tartarugas, claro. Aqueles olhos ali, servem, que tira aquilo ali certo. E faz como a lei mandou. Perfeito. Ele não quer fazer porque foi o Marcos e o Percival que fizeram a lei em 2010. Mal sabe ele, porque ele sabe muito pouca coisa. O prefeito não disseram para ele, ele não quer ouvir também, que essa é uma lei que nós tivemos que fazer. Querendo ou não, tivéssemos lá, nós tínhamos que fazer. Se fez uma lei, se trouxe técnico e se disse onde vai ser a ciclofaixa. Então tem algumas pessoas desavisadas que se denominam chefe dos ciclistas e não sei o quê, e que querem fazer movimento porque o prefeito vai tirar. Não, mas o Assis colocou muito bem isso no começo. Ninguém é contra a ciclofaixa. Os ciclistas têm que ser o seu espaço e esse é o futuro em todo lugar. Sem dúvida. Só que tem que ir no lugar que em 2010 foi eleito. Certo. Que era o melhor lugar, que era o lugar adequado. E este material, eu entendo, seria bastante aproveitado. O material que está aí mesmo, retira e faz a ciclofaixa como foi determinado em lei. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema, seria humilde, ele sairia por cima. Não quer manter o troço. Eu sou o fulano. É um desgaste para o município, é um desgaste para todo mundo. E assim o que a gente vê ali. Dificuldade do trânsito de veículos grande e a maioria das vezes os ciclistas não estão lá dentro. Não. Estão fora já vi diversos andando fora daquilo ali, preferem andar no meio dos carros. Então se não, o cara, eu vou passear de bicicleta e vou não. A ciclofaixa não foi feita para quem vai passear de bicicleta. Pode servir também, mas ela foi feita para o uso da bicicleta. Deslocar, exatamente. Não sei problema nenhum. E esses que usam a bicicleta no meio do transporte estão andando fora daquilo. Exatamente. Porque não está adequado ao que foi. Depois vieram técnicos estudar, não foi o Marcos, nem Percival, nem Ricardo Seger, que fizeram aquilo ali, foram técnicos, disseram, olha, tem que ser a rua tal, bom, era só pegar esse material que é muito bom, né? E colocar, aproveitar, como vinha fazendo na direção do Coronel Edar. E aí disse, não, eu vou fazer que nem em Osório. Pois bem, teve uma menina lá de Osório que postou como é que foi feito Osório. Realmente como foi feito. Era uma avenida e no meio da avenida tinha um canteiro. Eles tiraram o canteiro e fizeram na avenida. Certo. Em cada lado daquela avenida tem um estacionamento e passa 2 carros. Seguramente e tranquilamente. Do outro lado, mais 2 carros de estacionamento. Então, foi possível que eles tiraram uma coisa que não era utilizada. Aqui não, eles tiraram, porque o planejamento foi o seguinte, aquilo ali, tanto a João Pessoa como a Capitão Cruz, foi feito para circulação de ônibus. Então o prefeito botou fora, o atual prefeito Paulo Azevedo botou fora, devolveu o dinheiro do Paradão, e a partir do Paradão ia fazer todo esse ciclo.
Isso foi uma coisa planejada, mas não, não faço o que o outro mandar. Eu vou estragou 28 projetos que o outro governo deixou, né? Que já está pronto o arroio São Miguel, o dinheiro fundo perdido, o posto de Santo Antônio já era para estar pronto, foi feito no meio de 2 vilas, ele botou só para uma, né? Então é um problema sério que nós temos. O prefeito Paulo tem que entender que todas as obras que o governo anterior deixou, ele ia inaugurar, a placa era dele. Claro. Mas não, porque o outro fez, nós vamos botar pau. E aí agora isso autoriza o próximo prefeito a botar pau nele também. Sim, e o próximo assim. E aí o dinheiro público. Então alguém tem que tomar uma medida. Então quando se fala assim, as pessoas falam, mas estão criticando o Paulo porque ele quer ajudar os pobres. Não, isso é demagogia. Isso é uma falácia. Isso é falácia e demagogia. A pessoa diz isso porque ela está provocando uma situação mentirosa. Sim. Em verdade. Na verdade, o que o cara tem que fazer é botar a ciclofaixa onde foi. Aliás, a lei veio de consultas populares. Essa ciclofaixa ninguém disse que era para fazer ali. Até se fosse feita uma consulta, ela não ia passar. Porque a lei de mobilidade urbana veio de diversas consultas populares, audiências na Câmara e tudo. E aí saiu a lei, os vereadores aprovaram. Certo. Tanto que ela vinha bem até Fernando Ferrari, não teve problema nenhum. Como era local e ninguém berrou, ninguém pelo contrário, todo mundo só elogiava. Exatamente. Tiraram do lado errado, botaram do lado certo e vinha vindo e todo mundo. Isso. Parabéns. Não, e agora eu vou fazer diferente, vou inventar ele precisava de emoções. Né? Então, essas coisas as pessoas precisam aprender. E há algumas coisas também excessivas, aí tem outro lado, que vai botar todo o material fora. Não, botou horas de trabalho fora, pintura fora, mas aquele material que está ali, ele é bem utilizado, ele é recuperável, pode fazer rotas, pode fazer esta base para a ciclofaixa no lugar onde deve fazer, facilitaria tudo. Falta um pouco de humildade. Humildade, a palavra-chave é essa. Será que a história se repete e não se aprende? Não. A gente lê um pouquinho sobre Roma, antiga, né, que é onde a civilização toma assim já áreas mais modernos, tem coisas que se repetem hoje, né? Sim. Se olhar a história do Senado de Roma, de César, a história de César é muito bonita, provocou uma guerra civil porque ele foi vencedor nas batalhas e achou que então ele disse o imperador. Né? E foi. E aí as coisas se reposam. O sujeito ganhou a eleição aqui em Montenegro, legítimo. Né? Trabalhou para isso, ganhou a população, mas você se acha o César. Então tem que começar a entender que tem que ter participação popular nessas coisas. Exatamente. Porque às vezes também você ganha uma eleição com um discurso, chega lá e faz outra coisa, então se você fizer uma análise hoje, tenho certeza que se fizer uma pesquisa hoje sobre a administração do Paulo, vai ser um problema sério para ele. Assis é um filme muito bonito, Êxodo, que fala da história bíblica de Moisés, nos cinemas, passou há pouco tempo aí, é muito bonito. E lá pelas tantas o faraó diz para Moisés que ele era o filho, sabia que ele era o filho adotivo dele, mas que gostaria que ele fosse para os faraó, mas não podia ser, porque o outro filho era legítimo. E aí ele diz uma coisa lá pelas tantas, nem sempre aquele que se esforça e é competente para chegar no lugar é competente depois para administrar. Sem dúvida, sem dúvida. Então as coisas funcionam dessa forma. Mas apesar disso tudo, a democracia é o melhor caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Da democracia nós vamos pagar caro com isso e nós não vamos ter outro caminho. Não, sem dúvida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos continuando conversando aqui sobre o município e depois a gente vai voar um pouquinho mais alto e vamos para nosso estado e a nossa nação. Nós já retornamos.